A Sansevieria, também conhecida como espada de São Jorge ou espada de Ogum, é uma planta que é símbolo de força, resistência e proteção. Mas apesar dela ser uma planta que não necessita de muitos cuidados, existem alguns erros muito comuns ao se cultivar a espada de São Jorge que podem resultar em manchas, folhas fracas, malformações e até mesmo na morte da sua planta. Então, neste vídeo, nós vamos explicar quais são os erros mais comuns no cultivo da espada de São Jorge e como você pode identificá-los e evitar que eles aconteçam. Bom, gente, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para você receber notificação de quando a gente lança conteúdo novo. E antes da gente partir para a explicação dos erros, vamos dar uma passadinha sobre os cuidados gerais que a gente tem que ter com essa plantinha? A gente já fez um vídeo específico sobre ela aqui no canal, então se você quiser se aprofundar um pouquinho mais no assunto, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui em cima para você assistir depois. Bom, quanto ao sol, essa planta se adapta muito bem, tanto ao sol pleno quanto à meia sombra. Porém, é necessário que o ambiente em que ela esteja tenha bastante claridade. Colocar essa planta em um local que fique muito longe de uma fonte de luz pode prejudicar as folhas dela. A rega deve ser moderada e deve acontecer somente quando o substrato estiver totalmente seco. A espada de São Jorge armazena bastante água nas folhas dela, então por isso ela pode passar por alguns períodos de seca. Saber o momento e a quantidade ideal de rega da sua planta pode ser bem complicado, tanto pela grande variedade de espécies que existem e pelas especificações que cada uma tem quanto à rega e o substrato. Fora os fatores externos, como calor, chuva, umidade do ar, até mesmo a região em que você mora. Pensando nisso, então, a Brota Company desenvolveu o Vaso Decor, que é um vaso que vai deixar a sua planta sempre com a umidade ideal e que pode fazer isso por até 90 dias sem você precisar regar de novo. Este vaso possui um sistema de raízes artificiais que atuam fazendo uma comunicação entre as raízes naturais da planta e o reservatório de água, o que faz com que a sua planta fique sempre com a umidade ideal. O reservatório de água do Vaso Decor é 100% vedado, impossibilitando o acesso do mosquito da dengue e de qualquer outro inseto. Sendo assim, ele é totalmente anti-dengue e é muito indicado no combate ao mosquito. O Vaso Decor está disponível em 4 cores diferentes e pode ser adquirido no site da Brota Company. E o melhor é que você pode adquirir ele com um desconto especial. Eu vou deixar um cupom de 10% de desconto aqui na tela para você utilizar na sua compra. A espada de São Jorge não é muito exigente quanto ao substrato, mas uma misturinha aí de terra vegetal com carvão e perlita vai muito bem para deixar ele mais soltinho e proporcionar uma boa circulação de oxigênio nas raízes dela. A adubação pode ser feita uma vez por mês, com adubos orgânicos tipo bocache ou com algum adubo que seja reforçado no cálcio também. E ela é uma planta tóxica, portanto, deixe ela longe do alcance de pets e de crianças. Bom, então agora vamos para o primeiro erro que você pode estar cometendo com a sua espada de São Jorge e que pode estar deixando ela com alguns problemas. No geral, o erro que mais se repete no cultivo de plantas é relacionado à quantidade e espaçamento de rega. Isso acontece porque o tempo varia, de acordo com o tamanho da sua planta, com a idade dela, com o substrato que você está utilizando e também, como a gente já mencionou, o clima, a umidade do ar, entre outros. No caso da espada de São Jorge, é muito mais comum você regar pelo excesso de água do que pela falta dela. Caso você esteja molhando a sua planta com muita frequência ou em muita quantidade, isso vai prejudicar ela, de forma que as folhas vão ficar amareladas e vão ficar murchas e com a sensação de que elas estão molengas ao apertar elas. O correto é que as folhas fiquem eretas e firmes. Para fazer a rega da espada de São Jorge, o correto, como a gente já mencionou, é deixar o substrato secar por completo. Para você se certificar de que é o momento certo para você colocar água nela, basta você fazer o teste colocando o dedo no substrato ou utilize uma estaca de madeira ou um palito de churrasco se você preferir. Ao remover o seu dedo ou o seu palito, se ele estiver muito sujo, muito úmido, ainda não é hora de regar. Então dá um tempo, espera ali mais uma semana, mais uns dias e faz o teste de novo. No caso do seu dedo ou da sua estaca sair mais sequinho e mais limpinho, então já é hora de você regar ela. Além de prejudicar as folhas,
o excesso de água também vai afetar as raízes da espada de São Jorge. E a planta vai ficar suscetível a doenças fúngicas e também ao apodrecimento delas. Portanto, aposte num substrato bem drenável e bem soltinho para que ele seque com facilidade. E lembre-se de plantar sempre em um vaso que tenha furos no fundo para a água poder escorrer. Fora o excesso, a falta de água também vai fazer com que sua planta sofra. Você vai perceber que ela não está recebendo água suficiente quando as folhas dela estiverem enrugadas. Isso significa que ela já está consumindo a reserva de água que ela tem nas folhas. Para reverter essa situação, basta você molhar com uma boa quantidade de água e prestar atenção ali no espaçamento que você está dando entre essas regas. Se for o caso, diminui então esse tempo entre regas para se certificar de que ela não está passando tempo demais sem receber água. A falta de sol também pode causar danos permanentes às folhas. As sansevieiras têm um habitat natural de bastante sol e de calor. Apesar de se adaptarem à meia sombra, é preciso você oferecer uma boa luminosidade para que ela se desenvolva bem. Caso estejam surgindo novas folhas que estejam muito fininhas, muito fracas e molengas e com manchas escuras, isso é sinal de que não há luz suficiente para ela nesse local. Então, mova sua planta para um local que fique mais perto de uma fonte de luz direta. Infelizmente, se a folha da sua espada de São Jorge já nasceu com essas condições, ela não vai se recuperar. Portanto, se a aparência dessa folha não te agradar, o ideal é você fazer a poda e remover ela do seu arranjo. Baixas temperaturas e correntes de ar podem estar fazendo a sua espada de São Jorge sofrer. Outra característica muito importante do habitat original da espada de São Jorge são as altas temperaturas. Portanto, se as folhas da sua planta não estiverem se desenvolvendo bem, se você reparar a falta de crescimento delas, ou que as folhas já existentes estão ficando murchas e fracas, observe se o local que você está deixando ela não é frio demais. Temperaturas frias abaixo dos 18 graus e correntes de ar frio não agradam as sansevieiras. Coloque elas num local que fique mais protegido de ventos e de ar condicionado e que fique com uma temperatura mais amena e mais estável. Apesar de serem plantas bastante resistentes e suportarem temperaturas próximas dos 10 graus, é melhor evitar a exposição dessa planta ao frio. Borrifar água nas folhas da espada de São Jorge não é uma boa ideia. Algumas pessoas costumam borrifar água nas folhas das plantas que têm preferência por locais de umidade maior, como é o caso das samambaias, das calateias e da costela de Adão. Porém, essa prática não só comprovadamente não aumenta a umidade do ar, como no caso da espada de São Jorge pode prejudicar as folhas dela. Elas não são exigentes quanto ao nível de umidade do ar, e se adaptam muito bem a climas mais secos e também a umidades mais amenas. Portanto, borrifar água nas folhas da sua espada de São Jorge só é indicado se você quiser fazer uma limpeza delas. No caso, depois de borrifar a água, o ideal seria você passar um paninho macio para remover o acúmulo de poeira e de sujeiras. Mas deixar essa água parada nas folhas não irá trazer nenhum benefício para ela e pode trazer sim mais riscos de apodrecimento delas, de aparecimento de fungos. Então lembre-se, não deixe a água parada nas folhas da sansevieria e borrife água somente no caso de limpeza das folhas com um pano macio. E o quinto e último problema que pode estar afetando a sua sansevieria é a falta de adubo. A adubação é uma parte extremamente importante no cultivo das plantas, uma vez que os nutrientes presentes no solo, na água e no sol podem não estar sendo suficientes para elas. A adubação da espada de São Jorge pode ser feita mais espaçadamente, já que ela é uma planta de crescimento lento. Então você pode adubar ela uma vez por mês, dependendo do adubo, ou a cada 3 meses. Os adubos mais indicados são os adubos orgânicos e o NPK. A falta de adubação poderá enfraquecer a sua planta, deixando ela mais suscetível a ataques de pragas, principalmente como as cochonilhas, que são as pragas mais comuns de aparecerem nesse tipo de planta. A falta de nutrientes também vai fazer com que ela não se desenvolva bem, que o crescimento dela fique estagnado e que não apareçam novas brotações. Porém, a gente frisa aqui que é bom evitar adubar sua espada de São Jorge durante o inverno, porque nessas épocas o crescimento dela fica parado mesmo. Então, nesse período, você pode acabar oferecendo uma quantidade maior de nutrientes do que ela precisa e isso também vai acabar prejudicando ela. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se a sua espada de São Jorge estava sofrendo com algum desses problemas e que agora você vai conseguir corrigir. Não se esquece de deixar um like se você gostou desse vídeo, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para você receber notificação quando a gente lança conteúdo novo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.